Julia, aliás, só um parêntese falar de Urubici, quando você sobe a Serra do Rio do Rastro, né, logo depois Urubici e São Joaquim, as cidades mais frias do Brasil, e Urubici, ali tem uma turma que planta maçã, os queridos, né, que plantam maçãs ali, tem a festa da maçã de São Joaquim, uma cidade maravilhosa, Urubici, né, enfim, é frio, é frio mesmo, mas é um povo tão querido, é um povo tão afável, enfim, vale a pena de fato conhecer, né, aproveita as férias agora de inverno, se você estiver aí por perto ou quiser, né, conhecer uma região espetacular, vá até Lauro Miller e suba ali a Serra do Rio do Rastro, que vale a pena. É um destino espetacular. Agora... Dá para subir a Serra do Corvo Branco também. Também, que já A sai... serra, ela não é tão estruturada quanto a do Rio do Rastro, mas é lindíssima igualmente. Você subindo a Serra do Corvo Branco, já está em Urubici. A do Rio Exato. do Rastro, você sobe, é Bom Jardim, São Joaquim, e aí entra em Urubici. Exatamente. Agora, Julia, eu vou te contar uma coisa. Naquele 25 de fevereiro em São Paulo, quando reteram o passaporte do Sérgio Tavares e ele acabou ficando detido na Polícia Federal, Eduardo Borgo, advogado, e eu é que fomos até o aeroporto de Guarulhos para tirar o Sérgio Tavares daquela situação. Então, desde o primeiro momento, nós fomos informados. O Sérgio entrou em contato comigo, falou: Pitoli, estou preso aqui no aeroporto em Guarulhos. E foi a Audiência Auriverde, Julia, que fez a doação para que ele tivesse condição de vir para o Brasil em 25 de fevereiro. Então eu me senti na obrigação de ali estar. Chegamos no aeroporto, Borgo como advogado criminalista, eu na condição de jornalista, e fomos ajudar e salvar o Sérgio Tavares. Pegamos o Sérgio e fomos para o Palácio dos Bandeirantes, onde ele ia almoçar com Tarcísio e Bolsonaro, e depois acompanhamos até a Avenida Paulista, enfim, fazendo todo esse trajeto, e começamos, Júlia, a pegar as notícias que chegavam sobre aquela ação da Polícia Federal. No Estadão, na Folha, no Globo. E a gente viveu a notícia desde o primeiro momento. Quando prenderam o Sérgio Tavares, eu fui acionado. Então, desde o primeiro momento, eu vi a notícia acontecer. Isso deve acontecer contigo também, Júlia. E eu vi a mentira sendo relatada, a narrativa sendo criada, né, tentando salvar a Polícia Federal daquele tropeço diplomático criado, enfim. Para quem vive a notícia, ver a mentira sendo contada descaradamente, deslavadamente, é assustador. Eu imagino você, Júlia, que vive a notícia no bastidor, olhando e falando assim: nossa, que mentira estão contando aqui. E isso acontece mais do que a gente imagina, né, Júlia? E assim, ó, eu aguento muita coisa, mato no peito, eu me considero forte psicologicamente, mas assim, eu fiquei muito abalada quando eu vi aquilo acontecendo com uma pessoa, com um senhorzinho de idade de 74 anos, esse Valmor Raio, que eu visitei esse final de semana, porque nós estamos no embate político diariamente, estamos mais ou menos acostumados, vamos dizer assim, a levar paulada, e política, quem aguenta mais vence. Mas uma família totalmente low profile, que não está na vida pública, ver o seu nome estampado na Folha de São Paulo de maneira a chamá-los de nazista, de fascista, aquilo abala muito uma pessoa que não está acostumada, que não Sim. tem nenhum interesse de aparecer em Folha de São Paulo. Então a gente vê a maldade acontecendo por puro... não é ignorância, é canalice mesmo, política. Ela tem raiva de Santa Catarina, aquela senhora Giovana Madalosso, porque aqui Bolsonaro fez 70%. Então, assim, quem que é antidemocrático? Quem que é antidemocrático? Nós, que elas chamam, ou eles? Né? Quem está nos ouvindo sabe disso, sabe quem é o verdadeiro antidemocrático, que não consegue conviver com o divergente, que não consegue conviver que a maioria da população brasileira é contra o aborto, é contra as drogas, é a favor da vida desde a concepção, é a favor da legítima defesa, não aguenta mais pagar imposto, né? E essa reforma tributária que foi aprovada agora, para mim, é a maior tragédia do Brasil, e nós deveríamos ir para a rua para protestar o Concordo. aumento de impostos, independente de cor partidária, porque todo mundo vai pagar mais imposto. Se você é de esquerda, você vai pagar mais de imposto, você já está sendo taxado na Shopee, na Shein, em outras plataformas. Você que é de esquerda também vai pagar mais imposto. Então, você gosta de ter o seu dinheiro, seu poder de compra diminuído,
Então, nós todos deveríamos ir para a rua protestar contra esse absurdo que está acontecendo. Aliás, Julia, eu ia tratar desse assunto na sequência, sem combinarmos. Eu ia falar de reforma tributária. A gente começa agora a entender o texto de mais de 500 páginas que chegou no afogadilho, né, assodadamente para aprovação em poucos segundos, enfim. A gente começa a entender agora o que está acontecendo. E tem uma questão, Julia, que é, por exemplo, a questão da compra e venda de imóveis, imposto de 25%, que significa o seguinte: se você tem um imóvel que custa 100 mil reais, se você só tem direito a 75 mil, 25 mil reais já foi para o governo. Se você comprou ou vendeu, você já entregou 25% para o governo. O que significa o seguinte: para você dar um salto, poxa, eu quero melhorar a condição de vida da minha família, eu quero sair desse apartamento para um maior, dessa casa para uma casa maior, já pode contar com 25% do governo tomando de você. Então, quer dizer, vai ficar difícil, né, um salto, uma melhoria na qualidade de vida devido à sede por impostos desse governo, né, Júlia? Eu já entendi essa reforma tributária, que é uma deforma tributária. Reforma tributária é o seguinte: só vale a pena, eu venho falando isso desde o ano passado. O ano passado nós aprovamos o texto base. E esse assunto, ele me chega até a deixar nervosa, assim. Então, assim, nós aprovamos o texto base, eu votei contra, e foi vendido pela grande mídia, e por vários deputados que comemoraram como grande dia histórico para o Brasil. Eu não sei se eles gostam, tem alguns lá dentro que parece que tem prazer em fazer com que as pessoas paguem mais impostos. Eu perguntei outro dia para um deputado: você não pensa na sua filha, no seu neto? O que vai acontecer com eles pagando 50% de impostos daqui a pouco? Porque você falou da compra e venda, mas você já paga o IPTU, você paga quando, se morrer, deixar a herança, a pessoa tem que pagar algo que já era da família há um tempão. Mas, enfim, o ano passado aprovaram um texto base e deixaram a regulamentação para esse ano. Aprovamos a primeira regulamentação. Eu falo aprovamos porque é a Câmara, mas sempre como eu voto contrário. O 68 que aprovaram agora. E vou te falar, Pitoli, eu postei lá como os deputados catarinenses votaram. Quando a gente faz isso, os deputados não gostam. Teve um deputado que me ligou dizendo que eu tinha invadido a cidade dele, que ele estava sendo cobrado até na padaria. E que ele estava triste comigo, porque assim, eu tento manter uma boa relação com todos os deputados do meu estado. São só 16, menos óbvio com os 2 petistas que não tem muito o que conversar com eles. E aí, ele me ligou e disse que eu tinha invadido a cidade dele, que ele estava sendo cobrado e que eu estava mentindo que ia aumentar impostos. Eu assim, olha, eu não sei se o senhor acreditou no seu líder partidário, mas ele está mentindo para o senhor que não vai aumentar impostos. Aí provei, se fala com o setor imobiliário, fala com isso. Então, assim, o senhor vai ser cobrado isso pro resto da vida, eu falei para ele. Vai ser cobrado pelo resto da vida. O senhor vai votou para aumentar impostos. Aqui em Santa Catarina, o povo não aceita isso. Então, não sei nos outros estados. Então, o que acontece? Essa reforma tributária, que é uma aberração, falo de novo, nós deveríamos ir para a rua para protestar, porque voltando do recesso agora, nós vamos aprovar algo que é o pior de tudo, que é o 108, que vai criar um comitê gestor, que vai ter mais poder, um comitê gestor de pessoas indicadas, burocratas, sem voto, porque o cara com voto, ele tem medo da população, e o cara sem voto não tem, é igual no STF. Então, um comitê gestor criado por burocratas, com mais poder que o Senado e a Câmara. Eu não entendi o que os senadores e os deputados deram poder, vão dar poder para um comitê gestor, que vai centralizar o dinheiro dos estados, dos municípios lá em Brasília, e depois vai decidir como vai distribuir. E tinha deputado querendo criar, por exemplo, regras para a distribuição desses impostos para os municípios e estados, se os estados cumprirem, por exemplo, questões de gênero, de sustentabilidade. Não vai ser uma aberração que os governadores, mesmo que a gente eleja um governador de direita, não vai muito fazer diferença, porque quem vai decidir é esse comitê gestor. Então, repito, Pitoli, essa é a maior tragédia que o Brasil vai enfrentar. Vai ser essa deforma tributária, e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Eu estava no interior de Santa Catarina esse final de semana, em São Martinho, uma cidade exemplo para o Brasil, enfim. E eu, conversando com as pessoas, eu sempre toco. Você sabia que foi aprovado isso e aquilo? Não sei, não sabia.
Não sabia. Então, nós precisamos falar muito sobre essa aberração que foi aprovada, que, como você falou, vai aumentar em 100% na compra e venda de imóveis os impostos. E isso vai acontecer o quê? Vai desacelerar a compra e venda. E outra coisa, estão falando, não, porque as pessoas vão querer sair da ilegalidade, né? Vão querer fazer tudo certinho. Pelo contrário, quanto mais o Estado se agiganta, quanto mais o Estado cobra, mais as pessoas querem viver na informalidade. Porque para sobreviver, porque vai aumentar, por exemplo, imposto sobre serviço. As pessoas não vão ter condições de sobreviver se fizerem tudo certinho. Entendeu? Então, quanto mais o Estado se agiganta, mais o Estado quer tirar dinheiro do cidadão. O cidadão, para sobreviver, ele tem que dar um jeito. Então, convoco a todos que estão nos assistindo para que se informe sobre essa aberração que ainda não terminou, que tem outras coisas para serem regulamentadas.